Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mais forte agora: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode celebrar, pode sentar celebrando a presença de Jesus. O texto da palavra de Deus que nós vamos basear o estudo dessa noite é Romanos 8, 26. E o tema do nosso estudo hoje é o Espírito que me ajuda a orar. O Espírito que me ajuda a orar. Romanos 8, 26. Louvado seja o Espírito Santo. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Eu quero exaltar o ministério do Espírito Santo mais uma vez, lendo esse texto. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Momento de adoração ao Espírito Santo, momento de oração ao Espírito Santo, agradecendo a ele o ministério dele. Nós te honramos nessa noite, nós te adoramos nessa noite, nós te invocamos nessa noite. Aqui é o povo do Senhor. Tu és o amigo do noivo que prepara a noiva para o noivo. Nós nos rendemos ao teu cuidado essa noite. Especialmente em nossas orações, nós pedimos: vem guiar nossas orações, vem ensinar as nossas orações essa noite, vem nos inspirar. Nós dependemos de Ti na adoração a Jesus. Alguém abre os lábios e só louva o Espírito Santo, agradece a Ele, invoca Ele, dê graças pela Sua presença. Eu declaro que a palavra não voltará vazia essa noite, ela faz o que Ele apraz, é a palavra do Eterno. Alguém diz comigo: eu recebo no meu espírito essa palavra. Queria declarar em primeiro lugar essa noite que orar é um sistema estabelecido por Deus. Não é uma estratégia humana. Não foi criada nem iniciada por homens, essa coisa de oração. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, que orar não é uma coisa que o homem consegue controlar. O homem também não consegue gerar as orações. É muito importante entender isso, porque como a gente ora todo dia, e a gente deve orar várias vezes ao dia, a gente precisa aprender essa prática. E uma das coisas básicas dessa prática é aprender a nos render ao Espírito e deixar o Espírito orar em nós. Sabe, o crente precisa deixar o Espírito orar na gente. Às vezes a gente tem uma lista rígida e o Espírito fica preso. Mas a oração não é algo que o homem pode controlar. Não é algo que o homem gera, não é algo que o homem inicia. Ela não funciona na motivação do homem. Aqui está o problema, porque nós temos muitas necessidades e coisas que até nós pensamos que precisamos, que na verdade não precisamos. Mas a oração não é algo que está no controle do ser humano. A oração não funciona na boa vontade do homem, nas intenções do homem, na energia do homem, nem nos métodos do homem. Olha, eu sei que a gente tem que começar a orar de algum jeito, e a gente termina estabelecendo algum método, só que você precisa render isso ao Espírito Santo, porque ela não funciona no método da gente. Eu sei que muitos irmãos tentam orar e não conseguem,
porque estão se esforçando num método pessoal, um método da carne, um método seu. Como eu disse, a gente tem que começar em algum lugar, mas a gente não pode ficar preso lá, porque você tem que saber que a oração não é uma coisa que você consegue controlar. A oração nós não conseguimos controlar. Se elas forem geradas em nós, e quem sabe que nós podemos gerar as orações em nós mesmos? Tem orações que são geradas na ansiedade do homem, são geradas na pressa do homem. Muitas coisas são geradas no homem e elas nunca recebem uma resposta do céu, porque o que é gerado do homem, o céu não tem responsabilidade de responder. Veja o que eu acabei de falar no começo, a primeira palavra que eu falei é que oração não é uma coisa de homem. Não adianta o homem inventar alguma coisa na oração, nunca vai funcionar. A oração foi um sistema que Deus estabeleceu. A oração é uma coisa que ela tem que nascer do trono para ela poder receber uma resposta do trono. Por isso que a gente tem que ser levado a uma dependência completa do Espírito de Deus para poder orar as orações de Deus. Nossas orações não serão respondidas, as nossas não serão. As orações de Deus em nós serão respondidas. A Bíblia fala isso de várias formas. Uma das formas que ela fala em 1 João é, e esta é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Right? Mas como é que a gente vai pedir segundo a sua vontade, se Ele não gerar oração em nós? Right? Show. Durante a Bíblia toda, você vai ver que a oração não nasce no homem. Olha, há muitas orações de desespero. E por falar em oração, oração não é coisa só de crente. Oração é coisa de todo mundo nesse mundo. É oração de hindu, é oração de muçulmano, é oração de espírita, é oração até de macumbeiro, de tudo que você pensar, surgem orações. E eu te pergunto, só porque são orações Deus vai responder? Absolutamente não. Muitas orações são da carne, são do homem, e muitas são malignas. Muitas nascem do próprio Satanás. Então, a oração que Deus vai responder é uma que nasce no Espírito de Deus. Isso significa que você tem que estar ligado ao Espírito Santo. Por isso esse texto é tão importante. Esse texto é tão importante. Antes de prosseguir, eu vou lê-lo mais uma vez, porque o que mais importa é a palavra de Deus. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda. E eu te falar, sem essa ajuda, não dá para falar com Deus. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E a primeira coisa que temos que reconhecer é que há uma fraqueza em nós em relação à oração. Deus pegou esse sistema poderoso, essa coisa chamada oração, essa ferramenta que funciona, Deus colocou na mão da igreja, mas a ferramenta veio do céu. A ferramenta é uma tecnologia celestial, ela não funciona na mão do homem, ela não funciona na vontade do homem, ela não funciona nas emoções. Por exemplo, se você gritar muito, Deus vai te ouvir. Ou se você chorar demais, Deus vai te ouvir. Ela não funciona. Você está entendendo o que eu estou tentando falar? Que não adianta você... Porque tem gente que assim, ele tenta fazer Deus ter pena dele. Sabe como? Você não vai ter misericórdia de mim, não. Até quando? Deus está vendo a carne tentando fazer ele ter pena. Deus não vai responder isso. Tem orações nascidas na ansiedade. Nascidas na ansiedade. É tanta ansiedade, que é tanto grito, é tanta palavra, é tanta coisa que Deus está... É como se o Espírito Santo dissesse assim, cala a boca. Isso aí vem da carne. A carne está orando. Tem orações nascidas na frustração. As pessoas falam muitas coisas para Deus na frustração. Deus vai ouvir a voz da frustração? E você observasse quando você estiver aflito, como você ora. Porque se você estiver orando a oração da aflição, se ela surgiu da aflição da sua situação, se ela está vindo do sentimento da aflição, ela já veio do homem, ela está na mão do homem, e ela não vai passar de lugar nenhum, a não ser do quarto onde você está. Porque o céu só responde o que vem do céu. O Espírito Santo foi muito claro para mim, quando eu estava orando e ele começou a falar comigo sobre a oração. E eu não sabia que eu ia falar de oração hoje. A razão que eu fiquei sabendo ontem à noite que eu ia falar sobre a oração é porque assim, é uma semana de oração, e a gente está orando meio-dia e meia-noite, o Espírito Santo é melhor você falar da oração. Porque eu quero soprar as minhas orações dos espíritos de vocês.
Eu quero soprar no coração de vocês o que o Pai já está querendo responder. Por que as orações do céu não demoram a ser respondidas? Porque ela já vem de lá, ela já vem de lá e já vem de lá. E quando ela ecoa na terra, ela já vai sendo respondida do céu. Agora, por que as orações da carne é aquela enrolação e não demora? Porque Deus leva tempo até alinhar a pessoa que está orando com a atmosfera do céu, com os propósitos do céu. Existe uma humilhação que tem que acontecer no que ora, existe uma entrega, existe uma morte pessoal que tem que acontecer no que ora. O que ora tem que abrir mão da frustração primeiro, o que ora tem que abrir mão da ansiedade primeiro, o que ora tem que abrir mão do ódio, da vingança primeiro. Orações de vingança, já viu isso? Mata, Senhor, acaba com aquilo, me livra. E Deus está ouvindo a carne orar, e Deus está esperando a carne sair da frente dele para ele poder fazer alguma coisa. Esse primeiro ponto é muito básico, porque o que o Espírito Santo vai desenvolver nessa noite é que Ele é o sopro da oração, Ele é a ajuda da oração, Ele é a razão Ele é a razão de nós orarmos essa semana, porque o mesmo Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração tem que ser feita através do Espírito Santo. Sem Ele, nem orar nós podemos, tá? Sem Ele, nem orar nós podemos. As orações existem para cumprir os propósitos e os planos de Deus na terra. Ela é uma ferramenta que Deus deu na nossa mão para orar as orações dEle, para cumprir os propósitos dEle na terra. Essa ferramenta vem do céu, tá? A oração é o sistema de Deus para nos fazer desejar as coisas de Deus, tá? Por isso o Espírito Santo tem que gemer. Gente, eu não creio que esse gemer aqui é um gemer, eu creio que esse gemer é um gemer sofrido, é um gemer de dor, é o gemer de um intercessor, é o gemer de alguém que pega um ser humano que está totalmente desfocalizado da vontade de Deus, e o Espírito conhece plenamente a vontade de Deus, e aquela pessoa está desesperada ali chorando e orando, e o Espírito Santo ele está gemendo para tentar alinhar o coração dessa pessoa, a perspectiva dela, a expectativa dela, com a expectativa de Deus. Por que o Espírito geme? Porque ele sabe que não vai haver resposta se não houver alinhamento. Não vai haver resposta se não houver alinhamento. A gente vai ministrando a palavra e orando essa noite, pode ser? Nós vamos orar um minutinho nesse momento por alinhamento. Eu queria que você pedisse: Espírito de Deus, alinha o meu espírito. Que coisas que eu estou pedindo que está fora, que sentimentos que eu tenho que está fora, que perspectivas, que expectativas eu tenho que está fora. Espírito, alinha o coração da igreja nessa noite. Eu estou falando sobre ti, eu estou falando sobre o teu ministério. Então vem tu mesmo essa noite e nos alinha. Alinha o nosso coração, alinha o nosso espírito, alinha, à medida que nós oramos e pregamos a tua palavra, alinha o nosso coração. Alguém clama a Ele e fala: alinha os meus desejos, alinha os meus sentimentos, alinha a minha vontade, alinha os meus planos, alinha a minha expectativa, alinha a minha perspectiva com a tua. Senhor, demole tudo aquilo que me distrai do que o Senhor quer fazer. Eu preciso de alinhamento espiritual para que eu tenha respostas do Senhor nessa noite. Eu quero dizer que o Espírito deseja por nós o que nós não conseguimos desejar. Presta atenção. Esse gemer é um gemer de desejo pelo que nós não conseguimos desejar. Um dos versos que eu vou mencionar muito essa noite, e vale a pena mencionar ele, é 1 Coríntios 2, 9 e 10, eu vou colocar aí, mas você sabe esse verso: o que não subiu ao coração do homem, nem penetrou, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. A solução da nossa ignorância espiritual está na revelação do Espírito. O Espírito gera em nós desejo de coisa que nós nunca sonhamos. Como é que você vai desejar uma coisa que você nunca viu? Como é que você vai buscar uma coisa que você nunca sonhou que existe, se o Espírito não revelar essas coisas em nós? Veja só, o Espírito Santo tem que te mostrar, ele tem que te mostrar algo que você nunca viu, te dar um alvo para você orar, que você nem vai saber, e aí ele vai ter que te guiar o seu coração para desejar isso, para você pronunciar palavras que se tornam uma legalidade diante de Deus, para Deus poder liberar isso na sua vida. O trabalho do Espírito é intenso, é extenso na nossa vida.
Ele nos revela o que a gente nunca viu e nunca sonhou. Ele trabalha nos desejos da gente. Ele opera como o paladar que nós ainda não temos pelas profundezas de Deus. Come on. Quem sentir vontade de adorar o Espírito nessa palavra, pode ir adorando. Quem sentir vontade de exaltar a Deus, pode fazer isso. E ele começou a falar comigo disso aqui, a fome que nós precisamos para orar. Tá? Primeiro é o seguinte, ele começou a falar comigo que a provisão de Deus, Deus tem uma provisão tremenda, incrível, mas de que adianta Deus prover coisas pelas quais nós não temos fome? É como uma empresa criar um produto que ninguém nunca desejou e ninguém nunca vai desejar. Ninguém faz isso. Nenhuma empresa lança um produto no mercado que ninguém deseja. Se é um produto novo, eles anunciam, eles fazem uma propaganda, eles geram na população primeiro uma expectativa por uma coisa que eles querem lançar no mercado. Eles não vão lançar um produto no mercado que ninguém quer, que ninguém conhece, que nem sabe como funciona. De que adianta Deus prover coisas que nós não temos fome? E aqui há um momento há uma oportunidade de arrependimento da igreja, porque o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o fastio espiritual da igreja pelas coisas do Senhor, por aquilo que o Espírito Santo, que Deus quer apresentar para nós, e o Espírito Santo fica com essa tarefa de fazer o marketing. Ele fica com essa tarefa de tentar revelar para nós, de tentar mostrar para nós que há coisas de Deus, que há profundezas de Deus que precisam ser desejadas por nós, que não estão sendo desejadas ainda, para que Deus possa trazer. Deus não vai trazer sobre a igreja uma glória que ela não deseja. Deus não vai trazer sobre a igreja um poder que a igreja não deseja. Deus não vai trazer uma dimensão na igreja que ela não deseja. A igreja que eu falo é o crente individualmente. Se Deus não gerar em você a fome, se Deus não gerar em você o mesmo gemido que o Espírito está gemendo, não vai acontecer na sua vida, porque Deus não vai te dar uma coisa que você não quer. Eu vou te dar isso. Deus não faz isso. Deus, o Senhor, Ele valoriza os seus gifts. Por isso é um requerimento do céu que antes que Deus possa dar, o homem tenha que pedir. Então esse texto, vocês sabem ele de cor, Mateus 7, 7, 8. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mais uma vez, a palavra de Deus mostra claramente a interação que tem que haver entre o céu e a terra. Deus não faz nada sem o homem. É incrível. Deus não faz sem o homem. Alguém pode dizer, e já disseram muitas vezes, se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que Ele quer que eu peça? Justamente por isso. Porque Deus não faz nada sem o homem. Ele precisa de uma legalidade para entrar no território do homem. Porque, lembra mais uma vez, o Salmo 115 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra... Então, já que a terra, quando ele fala assim, mais a terra, é porque a terra não é do Senhor. No sentido de que a terra ele deu aos filhos dos homens. Eu vou exemplificar mais uma vez esse ponto, quando alguém que possui uma casa, você é o dono da casa, mas você aluga um quarto da casa para alguém. E aí eu pergunto, aquela pessoa que entrou naquele quarto, ele se tornou o dono? Não, você continua sendo dono, né? Mas você não pode entrar no quarto dele a hora que você quiser, pode? Se tiver que consertar um cano, consertar uma janela, você pode entrar lá de madrugada a hora que você quiser? Da mesma forma, Deus não pode entrar e intervir em nossa vida, em nossa casa, em nosso casamento, em nossas coisas, sem a nossa autorização. É para isso que Deus criou a oração. Deus respeita o espaço do homem. Porém, quando o homem ora, quando o homem fala as palavras reclamando a presença de Deus, ele está legalizado para entrar. Por isso que pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. O que Deus está enfatizando é a atividade do homem. O homem precisa orar. Sem isso que Deus estabeleceu, não vai acontecer os propósitos de Deus. Por que nada se resolve sem oração? Porque Deus não abre mão da participação do homem. Se você está orando pouco, Deus vai agir pouco. Não é porque Deus não quer, é porque você não está dando oportunidade de Deus agir mais. Se você está orando muito, Deus vai agir muito. Por quê? Porque você está dando mais oportunidade para Deus agir. Se você não está orando nada, Deus não pode agir, porque você não está dando oportunidade para Ele.
É uma questão de legalidade. Então, eu quero repetir as palavras de John Wesley. Eu não sei nada muito mais do que ele falou, mas isso eu sei. Que ele disse isso. Sem Deus o homem não pode. Mas sem o homem, Deus não faz. Isso vale a pena você escrever em algum lugar. Sem Deus o homem não pode. Todos nós sabemos disso. Nós não podemos nada sem Deus. Mas também, sem o homem, Deus não faz. Alguém diz assim, por favor, eu tenho que me envolver com Deus na oração. Qual é o BO que está na sua presença, na sua frente? Qual é o problema que está diante de você? Qual é a situação que Deus tem permitido chegar diante de você? O que é que Deus tem permitido assustar você? O que é que Deus tem permitido chocar você? O que é que Deus tem permitido, às vezes, até entristecer você? A única coisa que Deus está falando, que canaia, chaca, com essa situação é: ora, eu preciso que você ore. Eu preciso que você fale algumas palavras na minha presença, porque eu estou entrando com você nisso para resolver. Come on, gente. É tão simples entender o processo da oração, mas é preciso orar. Sua obra do Espírito é gerar em nós a fome pelas coisas que Ele quer nos dar, as quais nós não temos condições nem de desejar. Nós temos. Então, o Espírito Santo, ele trabalha diretamente no nosso desejo, e por isso eu coloquei aí Filipenses 2,13. Porque Filipenses 2,13 diz assim: porque Ele é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A primeira coisa que o crente precisa buscar, e se não tem, ele precisa pedir que Deus gere, é o desejo. O desejo, right? Olha, quando Deus quer mandar alguém como missionário para algum lugar, o que ele faz? Ele gera um desejo na pessoa, right? Deus não é aquela pessoa que quer que você faça uma coisa sem você ter desejo. Você pode não ter na hora, mas Ele vai gerar. Ele vai gerar. E aqui eu queria dar uma palavrinha aos solteiros rapidamente, porque um dos medos do solteiro é Deus me casar com alguém que eu não quero. Ei, Deus não vai fazer isso. Deus vai gerar em você um desejo, nem que seja na última hora. Depois de te pressionar de todo lado, que você está rejeitando a promessa do Senhor, a proposta dele, mas Ele vai gerar um desejo em você, e você vai caminhar aquele caminho, e você vai ser feliz naquilo que Deus está propondo. Diga comigo: Deus opera em nós o querer e o efetuar. Uma mãozinha para o Senhor, um minutinho só, e diz: opera em mim o teu querer. Vai, pode orar, gera em mim os teus desejos. Mais uma vez, gera em mim, gera em mim. Um minutinho de oração, gera em mim. Quando eu estou sem fome, se eu estou com fastio, gera em mim os teus desejos. Se o meu paladar não está te alcançando, alguém clama comigo essa noite. Alguém pede ao Espírito Santo: gera em mim. O teu ministério tem que ser liberado em nossa vida essa noite. O teu ministério tem que ser liberado no meio da igreja. Tu vieste nos dar desejo. Então, que carache, gera em nós o teu desejo. Come on, church, clama ao Senhor. Esse é um culto de oração, irmão. Não vamos só pregar de oração, nós vamos orar. Clama ao Senhor nesse lugar e diz: gera em mim, gera em mim, gera em mim. Tu vieste para gerar em mim o querer e o efetuar. Então gera em mim o teu desejo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Essa coisa do desejo dá para você medir o agir do Espírito em nós, pelo nosso apetite. Presta atenção, irmãos. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que motiva o seu coração? E enquanto eu pergunto de que você tem fome, eu vou perguntar do que você deveria estar tendo fome e não tem. Porque nós medimos o agir do Espírito em nós pelo nosso apetite. Como é que o Espírito de Deus está agindo em você e não há um desejo pelas coisas de Deus em você? Essa coisa de bajular crente para vir para a igreja não existe. Porque a verdade está faltando o Espírito de Deus nele. Essa coisa de bajular crente para ler a Bíblia, para orar, para dar dízimo, essas coisas, o que está faltando? Está faltando o agir do Espírito de Deus nele. Porque Ele gera em nós o desejo, Ele gera em nós o desejo. O irmão Diogo, deixa eu apresentar para vocês o irmão Diogo. Ele foi recebido domingo passado lá na igreja de Malves. Pode ficar de pé, só um minuto, deixa eu te expor, te envergonhar um pouquinho aqui. Ele foi recebido domingo com muita alegria lá na igreja de Malbro. Yes. Fica em pé aí, irmão. Mas esse irmão, ele chegou para nós e falou assim: ei, Deus gerou dentro de mim um desejo que eu não tinha mais.
Ei, eu estava sem desejo pela igreja, pela palavra, eu tinha saído da igreja, eu tinha ficado tempos fora, porque algo me entristeceu. Porém, quando eu cheguei nessa igreja, Deus começou a gerar em mim um desejo pela palavra. O homem não faz isso, a igreja não faz isso, é o Espírito que está no meio da igreja que faz isso. Obrigado, brother. Se está faltando desejo de ler a Bíblia, está faltando Espírito. Se está faltando desejo de está faltando o Espírito. Alguém se rende ao Espírito de Deus essa noite, porque não é o pastor Daniel que vai te dar desejo, não é a igreja, não é, é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito da igreja. Come on, gente. Essa coisa de você ficar 3 meses sem ir na igreja e não sentir falta, está mal, está ruim. Sabe por quê? O Espírito gera um desejo em nós, não é? E aí o que acontece é que às vezes a gente cala a voz do Espírito. A gente aprendeu a sufocar a voz do Espírito. A gente aprendeu a sufocar os desejos que o Espírito gera em nós. Por isso que quando eu estou apresentando os visitantes, você pensa que eu falo aquilo por brincadeira? Não, eu falo aquilo porque é sério. O Espírito Santo traz você numa igreja e gera em você um desejo de ficar ali. Só que é um desejo tão suave que você confunde. Você, não, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Na verdade, o Espírito Santo já está falando e está gerando um desejo em você. Mas não é só de ficar na igreja, não. Sabe quando você está assim no dia e de repente vem uma vontade de orar? Você acha que aquilo veio de onde? Da sua bondade e santidade que mora em você. Você acha mesmo que aquilo vem do céu, diretamente do céu sobre você. Não recuse uma oportunidade, um convite para orar. Deixa eu falar sobre oração rapidamente, porque as pessoas que têm experiência de orar sabem que a gente marca horário para orar. Marca ou não marca, irmão? Porque se a gente não marcar, a gente não ora, certo? Escuta, eu também estou nessa disciplina, eu marco o horário para orar. Só que, irmão, a coisa mais preciosa é quando o Espírito marca a oração. Gente, é incrível. Eu quero que você não abra mão do horário que você marcou para orar, mas tem uma coisa mais preciosa. Você reconhece quando o Espírito te chama para orar? Você segue. Você abandona o que quer que você esteja fazendo para ir orar. Não, não é a minha hora de orar não, Espírito Santo. Eu marquei para tal hora, eu só posso orar. Come on. Eu estou acostumado a vir orar na hora que eu marquei. E ele não chegou ainda. Eu fico lá, esperando a hora que ele chega. Mas é incrível como é diferente quando ele marca a hora. Quando ele marca a hora. Tem uma música muito antiga de Otoniel e Eusel que diz assim: se ouvires o convite para fazer-lhe oração, toma tempo para orar. E às vezes o convite vem no meio das horas mais impróprias para nós, porque Deus pode te chamar para orar, para te testar. Estou te chamando, vem. Não, Senhor, deixa eu terminar isso aqui, Deus. Eu te chamei agora. É para você largar isso aí. Não, deixa eu terminar de lavar a louça, Senhor. Eu não posso orar com essa louça suja. E aí você perde o precioso Espírito que nos ensina a orar. Ele gera em mim a fome pelas coisas do Senhor. Desejo de ler a Bíblia, desejo de orar, desejo de jejuar. Você sabe o que é uma criança chegar para o pai e falar: estou com vontade de fazer um jejum, eu estou lendo a Bíblia, estou com vontade de ler a Bíblia, estou com vontade de ir para a igreja. É o Espírito Santo agindo na criança, no jovem, no homem, na mulher. Sabe, você não é suposto lutar para fazer essas coisas, porque o Espírito tem que gerá-las em você. O que você precisa aprender é se render ao Espírito Santo. Eu queria ensaiar uma rendição ao Espírito Santo. Eu sei que você está com a Bíblia na mão, mas se você puder erguer as mãos e apenas dizer: eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Essas palavras são importantes. Eu me rendo ao Espírito que opera na igreja. Eu me rendo ao Espírito que opera na igreja. Eu me rendo ao Espírito que opera na igreja. Deixa eu declarar algo nessa noite, enquanto a gente prossegue, que há um Espírito operacional na igreja. E é o Espírito Santo. Tudo que é feito na igreja é feito por um Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito operacional da igreja. Os crentes precisam ter mais intimidade com o Espírito Santo e descobrir o ministério dele, porque quem faz a igreja não é o pastor, e o pastor que pensa que é ele que faz a igreja, ele nem conhece o Espírito Santo, porque Jesus não entregou a igreja na mão dos pastores, ele não entregou a igreja na mão dos apóstolos, ele entregou na mão do Espírito Santo. Ele nem confiou nos apóstolos,
Ele falou assim: ó, eu estou indo, tá? E vocês, esperem ele chegar, porque nenhum de vocês pode dirigir a igreja. Vão lá para Jerusalém orar. Vão para lá orar e esperar a promessa do Pai. Vocês esperam o Espírito Santo. Quando ele chegar, ele vai direcionar vocês. Jesus não entregou a igreja na mão de Pedro, não entregou a mão na igreja, não entregou na mão nem dos apóstolos, ele entregou na mão do Espírito Santo. E quando Paulo, no capítulo 28 de Atos, ele está falando com os bispos de Efésio e os pastores que ele chamou, ele falou assim: olha, cuidai do rebanho que o Espírito Santo vos chamou para pastorear. Peraí, quem chamou eles para pastorear? O Espírito Santo, porque a igreja estava na mão do Espírito Santo. Se há uma coisa que toda pessoa que move na igreja tem que aprender, é seguir o espírito operacional que opera na igreja. Mas eu estou falando essa noite que as coisas espirituais, elas são realizadas por desejos espirituais, gerados pelo Espírito Santo que habita em nós. Agora deixa-me dizer, da mesma forma que os desejos do pecado são gerados pelos demônios, e aqui eu quero fazer uma pausa. Que desejos têm passado no seu coração? Que desejos têm passado na atmosfera do seu coração? Aí você ou encontra o Espírito Santo, ou você encontra os demônios. Porque se tem um desejo de se prostituir, esse desejo vem de um demônio. Porque se há um desejo de ver pornografia, ele vem de um demônio também. E se está com vontade de roubar e de mentir, é um demônio. E se está com vontade de se matar, é um espírito também que está aí. Não é psicólogo que vai resolver, porque ele não vai tirar o demônio que está lá te dando desejo. Nós somos movidos por espírito, nós somos criaturas espirituais. Quem move o desejo em nós é o Espírito. O desejo de orar é do Espírito Santo. O desejo de perdoar é o Espírito Santo. O desejo de estar em comunhão é o Espírito Santo. Mas o espírito que atormenta com pensamentos ruins são os demônios. O crente precisa discernir primeiro. Sabe por que o crente não discerne os demônios? Porque ele não discerne o próprio espírito que opera nele, que é o Espírito Santo. Quando você discerne o Espírito Santo, você percebe que ele não habita em nenhum sentimento ruim. Um dia um irmão estava muito deprimido, e eu perguntei para ele, só para ver se eu conseguia chocar ele, porque às vezes precisa dar uma chocada. Eu perguntei para ele: foi o Espírito Santo que gerou esse sentimento em você? Porque é uma pergunta absurda, né? Você está com um sentimento de depressão. Eu estava tentando fazer ele pensar que se ele estava debaixo daquele sentimento, um demônio estava gerando aquilo. Alguém diz assim, por favor: eu sou suposto ter desejos em mim, gerados pelo Espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu te perguntar, o que o Espírito Santo gera em você? Qual o sentimento que ele gera em você? Vai lá, pede perdão, vai lá, se reconcilia. Quem está gerando o outro desejo? Vai lá, que é o seu lugar, que é a sua casa. Não, sai daqui, move daqui, o teu tempo acabou. Quem está gerando isso? Casamento acabou, não volto mais. Quem está gerando esse sentimento? Nós somos movidos por espíritos. Quando é que a gente vai enxergar o sentimento que está sendo gerado dentro de nós? Mais uma vez, qual é o sentimento que tem passado dentro de você? Sonda. Às vezes a gente pede Deus para sondar, porque a gente não quer ter o trabalho de a gente mesmo sondar. Come on, sonda você mesmo. Ou você não conhece seus sentimentos, ou você está ignorando esse sentimento que está. Mais uma vez o Espírito Santo mandou perguntar: qual o sentimento que você está experimentando? Ele é bom ou ele é ruim? Se ele é bom, se ele é de paz, se ele é de alegria, se ele é de serenidade, ele está vindo de onde? Mas se ele é de opressão, se ele é de medo, de intimidação, de dor, de tormento, ele está vindo de onde?
Alguém faz uma oração, vamos fazer essa oração, vamos fazer, porque há uma cadeia sendo quebrada nessa noite, nesse lugar, e a oração é: Senhor, me ajuda a discernir o que está operando em meus sentimentos. Come on, church, nós vamos orar um minutinho sobre isso agora, vamos orar. Sabe por quê? O Espírito Santo, Ele quer operar aí. Ele é o Espírito que opera no meu sentimento. Ele é que caracho para chorar, ser bem-vindo. Ele é o Espírito que opera em meus sentimentos. Ele me põe desejos em mim. Então, Espírito, retira agora a operação do maligno que está gerando desejos que não são do Senhor. Alguém clama comigo e diz: Senhor, opera em meus sentimentos. Renuncio agora, eu rejeito agora toda obra do maligno em meus sentimentos, todo sentimento que ele está influenciando, ele está soprando de fora para dentro de mim, e alguns deles eu aceitei e eu preciso renunciar. Come on, church, alguém se rende ao Espírito Santo e diz para ele: não vem nenhuma atmosfera negativa de ti, não vem nenhum pensamento negativo de ti, eu renuncio o que o inimigo está trazendo sobre mim, eu me rendo ao Espírito da alegria, ao Espírito da paz, ao Espírito que opera em mim. Alguém se rende ao Espírito de Deus. Yes, 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 yes. Louvado seja o Espírito da igreja, que é o Espírito Santo. Louvado seja o Espírito da igreja, que é o Espírito Santo. Nessa noite, nesse ponto da mensagem, nós estamos falando sobre o fastio espiritual. Fastio pelas coisas de Deus. Alguém diz assim, por favor, e quando eu falo, irmão, não é eu, é o Espírito Santo que está pedindo para você. Quando você pronuncia uma palavra, você está concordando com aquilo, você está declarando uma lei no mundo espiritual, sabe? Agora eu esqueci o que eu ia falar, agora eu tenho que lembrar. E o Espírito Santo está falando sobre o fastio espiritual, porque ele está roubando os desejos de Deus em nós. Sabe como? A igreja tinha que estar apaixonada por Jesus, a igreja tinha que estar com muita fome do Senhor. Sabe, a igreja tinha que estar assim: nós somos a noiva de Cristo ou não? Como que é uma noiva que não quer casar? Parece que não quer casar, parece que, sabe, parece que não. Como é que você pode entender uma noiva assim que, cadê seu noivo? Não sei. Por onde anda? Não sei. Onde é que ele vai vir? Não sei também. Sabe a falta de paixão? O diabo tem roubado a paixão da igreja pelo noivo. A igreja tinha que estar apaixonada. Pastora, que revelação linda a senhora teve naquela oração de ontem, quando a senhora estava orando sobre a fragrância de Jesus em nós. Sabe, quando a gente carrega o cheiro de Jesus, quando a gente carrega o cheiro certo, quando a gente está apaixonado pela atmosfera do céu, a gente vive aquele cheiro, a gente sabe que tem gente que está tão acostumado com o cheiro ruim da terra que já perdeu o nariz espiritual. No entanto, a igreja tem que ter o cheiro de Cristo, ela tem que estar apaixonada pela fragrância dele. Como é que Jesus aparece no território? Como é que ele se manifesta na atmosfera e você não tem nem prazer de desfrutar a atmosfera dele? O nariz está sujo, o nariz está entupido, o nariz não consegue sentir o cheiro da presença. A gente precisa que os nossos sentidos espirituais sejam lavados no sangue de Jesus essa noite. Foi a oração que eu fiz ontem nesse lugar, foi a oração que eu fiz de madrugada e que eu estou fazendo pela igreja, porque os nossos sentidos estavam ocupados por outros desejos antes de conhecermos a Cristo. O diabo chegou primeiro, tomou o nosso nariz, tomou o nosso paladar, tomou os nossos ouvidos, os nossos olhos, e sabe o que ele fez? Ele plantou as imagens dele nos olhos, ele plantou o som dele nos ouvidos, e ele deu no paladar das pessoas o gosto pelas coisas que ele queria que as pessoas desenvolvessem, o paladar por aquilo. E às vezes a pessoa vem para a igreja e continua com aquele gosto ruim na boca, aquele gosto amargo na boca, e não se livra dele. Mas olha, Efésios 2:2, vamos lá. Olha o verso 1 também. Efésios 2, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras,
os nossos sentidos estavam ocupados por desejos gerados por Satanás. Ele gerou nas pessoas, ele desenvolveu o paladar por bebidas alcoólicas, por drogas, fumo. Ele desenvolveu uma linguagem suja na boca das pessoas. Ele tomou os sentidos delas e ele tinha a nossa boca, e nós tínhamos o paladar corrompido. Eu queria que você notasse, quando antes de sermos salvos, nós tínhamos o paladar corrompido, tinha prazer em xingar palavrão, tinha prazer em falar coisa suja. Quem se lembra desse tempo? Prazer em fazer coisa errada, tinha prazer. Por que tinha prazer? Porque o diabo desenvolveu esse sabor em nossa boca, em nosso paladar espiritual. Você vê que a obra de Deus em nós, ela afeta muito o nosso gosto pessoal. Presta atenção, onde o Espírito Santo está chegando essa noite. O Espírito Santo, ele está chegando no lugar mais íntimo que ele trabalha no ser humano, gosto pessoal. O que você gosta, irmão? Porque, irmão, tem gente na igreja que ainda gosta de coisa do mundo. Ele não perdeu o sabor. Ele tem que perder o desejo por coisas do mundo, porque é suposto que o Espírito Santo muda esse sabor que está na boca. Não é suposto o crente gostar de certas coisas. Quem concorda comigo? Nós temos um paladar espiritual para ter o sabor da santidade na nossa boca, right? Nós gostamos das coisas santas, quem diz amém? Nós gostamos das coisas puras, right? Nós gostamos da pureza. Então o crente tem que rejeitar esse sabor da carne que foi desenvolvido pelo inimigo, tá? Então, veja só, o trabalho do Espírito Santo é trabalhar no nosso paladar. O que ele tem que fazer? Desenvolver um sabor por coisas que a gente não tinha antes. Se você morder uma maçã, quem pode imaginar eu mordendo uma maçã bem vermelha, bem gostosa aqui, daquela suculenta aqui, você tira aquela mordida da maçã, e a boca já encheu d'água, a minha e a de vocês também, right? Eu queria perguntar, quando você está com um pedaço de maçã bem gostosa na boca, que você está mastigando o primeiro pedaço, por favor, caminha comigo aqui agora. Não, eu quero maçã. Você está com a maçã na boca ali, aquele gosto gostoso. Eu te pergunto, o próximo desejo que está em você é por banana? De repente você pensou em banana? Não, você pensou em abacaxi agora. Você mordeu a maçã e pensou em abacaxi? Claro que não. Por quê? Porque você sempre vai desejar mais daquilo que já está na sua boca. Por que o Espírito Santo tem que mover no nosso paladar? Porque só vai desejar mais do que já está na sua boca. Se você não provar da santidade, você não vai querer mais. Se você não provar da pureza, você não vai querer mais. Se você não provar da alegria, você não vai querer mais. Se você não provar do que é bom, você não vai querer mais. O Espírito de Deus está movendo em nosso paladar espiritual essa noite. E Ele veio desenvolver em nós desejos pelas coisas do Senhor. Alguém levanta a mão comigo, fecha os olhos, todos vocês. Porque alguém pode estar feliz essa noite, mas pode ser que alguém está com gosto amargo no espírito. Alguém ora. Nesse momento você vai orar por alguém que você não sabe quem é, mas você vai dizer: Senhor, liberta aquela pessoa que está com gosto amargo na hora, que está com gosto amargo na alma nesse momento. Alguém clama e fala: Senhor, tira esse amargo que o diabo colocou na boca do irmão, na boca da irmã. Tira essa dor, tira esse tormento que o diabo gerou na boca dele. Alguém fala: Senhor, eu rejeito essa atmosfera negativa que está na minha boca. Eu rejeito esse gosto ruim que o inimigo está gerando. Eu não vou provar isso. Eu não vou provar essa dor. Eu não vou provar essa tristeza, eu não vou provar esse mal, eu rejeito. Alguém diz: eu rejeito esse mal. Yes, sabe por quê? Você só deseja o que já está na sua boca. Por que falta desejo por Deus na igreja? É porque está faltando o sabor de Deus na boca das pessoas. Porque quando você experimenta dele, você quer o quê? Você quer mais. Por isso que está o Salmo 34, verso 8. Vamos lá. Provai e vede que o Senhor é bom. Por que o Espírito Santo está vindo essa noite nos dar um
um taste da bondade do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo operando libertação nessa noite. Eu não vou ter pressa. Eu não vou ter pressa para ele libertar a igreja. Vai passeando, vai. A igreja é tua, tu és o noivo, tu és o amigo do noivo. Vai caminhando pela igreja, vai tirando todo o sabor amargo que o inimigo semeou. Vai tirando todo o sabor que o inimigo colocou na boca. Alguém diz: eu renuncio o sabor do inimigo, eu renuncio às coisas que ele me fez experimentar nessa vida. Eu renuncio às coisas ruins, eu renuncio. Espírito gera alegria. Alguém fala: eu quero experimentar a alegria do Espírito essa noite. Eu declaro um espírito de alegria sendo derramado, o sabor de alegria sendo derramado. Você pode dar a mão para a pessoa que está do lado, mesmo sentado, dá a mão agora. Eu proclamo um espírito de alegria. Alguém que proclama: eu recebo a alegria do Senhor. Eu recebo a alegria do Senhor. Alguém fala comigo: eu rejeito a tristeza, eu rejeito a dor, eu rejeito a preocupação, eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a alegria. Espírito de Deus, a tua igreja se abre para a alegria. Ministra sobre ela essa noite. Anjos do Senhor, libera a alegria sobre o povo. Libera a alegria agora. Nós estamos provando do Senhor, provando que o Senhor é bom. Espírito, é o teu momento. Espírito, é a tua igreja, é o teu momento. Tenha liberdade de curar todo o coração que precisa do taste que irá mais. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Se você testar o gosto da alegria, você vai sair daqui liberto hoje. Deus está libertando gente essa noite nesse lugar. Se você experimentar o toque do Senhor de novo, se ele te der o gostinho da alegria, aquele problema que você entrou aqui preocupado, ele acaba hoje. Ele acaba aqui no culto. Ele vai acabar aqui. Você não pode sair daqui com o gosto desse problema na boca. Alguém tem que sair daqui com o gosto da alegria. Alguém, por favor, mais uma vez. Reclama: Senhor, eu rejeito o gosto desse problema. Fala para ele: eu rejeito o gosto desse problema. Eu rejeito. Eu quero e eu proclamo. Irmão, o que cura a igreja é o Espírito Santo. Tudo que ele precisa fazer. Vem cá, Nicolas. Fica de frente para eles. Você representa todo crente aflito, preocupado. Sabe por quê, irmão? O crente fica entristecido quando o inimigo fica falando na cabeça dele: tem um problema. Olha lá aquele problema. Olha o problema. E por causa desse problema, não adianta você tentar se alegrar. Olha o problema. E ele está trazendo a atmosfera dele sobre nós. E ele está falando ao nosso ouvido. Porque, irmão, ele é insistente. Eu nunca vi um troço ser tão insistente como a voz do inferno. Olha o problema. Eu estou falando do que acontece comigo. Olha para mim. Estou falando do que acontece comigo. Aí, tudo que o anjo do Senhor precisa fazer é chegar com a porção da alegria do Senhor. Abre as mãos. Ele está adorando entristecido. Ele está adorando na atmosfera do mal. Ele está adorando na atmosfera da dor. Ele está adorando na atmosfera do tormento. Aquele tormento. Irmão, olha para mim, por favor. Sabe quando você está na igreja e você está tentando adorar, mas está sendo um esforço gigantesco para conseguir fazer aquilo? Sabe quando você está no culto, mas você não está à vontade? Tudo que você precisa é que o Espírito Santo faça isso. E derrama uma gotinha de alegria. E derrama alegria. Eu declaro que o anjo do Senhor está despassado nesse lugar, derramando alegria na cabeça de cada um. Eu declaro que o anjo do Senhor está passando em cada fileira. Abre as mãos e recebe a gota da alegria. Abre as mãos, recebe a gota da alegria. Alguém crê nessa palavra, recebe a gota da alegria e ser curado. O Senhor é a tua alegria, o Senhor é a tua força. Ei, o bálsamo de Gileade está aqui. Ele é o Espírito de Deus. Ele está derramando sobre a tua cabeça uma gota de alegria. Você vai sair daqui sem o problema. Você vai sair daqui sem o problema. Pastor não resolve problema. Conversa não resolve problema. Discussão não resolve problema.
Quem resolve o problema é uma gota da alegria do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo alegra o crente, que ele começa a glorificar, que ele entra na atmosfera do céu, acabou o problema, acabou. Sabe por quê? Quando a alegria vem, ela quebra as cadeias que estavam prendendo você. Tudo que você precisa é uma gota da alegria do Senhor. O problema é que a gente não consegue abrir mão do problema. Não, esse problema aqui tem que ser resolvido. Eu te pergunto, como que você acha que vai resolver? Tem que ir no médico. Tem que fazer não sei o quê. Escuta, o problema resolve onde você está. Só com você. Não, mas eu vou ter que conversar com ela. Ela vai ter que explicar para. Não tem que explicar nada. Se Deus derramar uma gota de alegria no teu coração, tu não quer nem mais conversar com ela. Tu não quer nem mais falar nada. Tu não quer nem mais cobrar nada. Alguém recebe a alegria do Senhor. Você sabe por que os problemas não resolvem? Porque que a gente quer que vai ser, a gente quer resolver conversando. Ó, irmão, você entra lá na sala, vou estar te esperando. Nós vamos lá discutir detalhe por detalhe. Aí a gente vai se ofender mais ainda um ao outro. O diabo vai entrar na conversa, vai entristecer a gente. Irmão, a gente tem que fugir disso. Sabe o que a gente tem que fazer? Derrama o óleo da alegria sobre mim. Derrama o óleo da alegria sobre mim. Eu não quero cair na armadilha do diabo. Eu não quero cair na armadilha do diabo. Eu não quero cair na armadilha do diabo. A armadilha dele é, vai pagar umas sessões ali de psicólogo, vai pagar. Você paga 2 anos, não resolve nada. Porque a alegria não vem. Irmão, não vi um psicólogo que teve condição de derramar um balde de alegria na vida de alguém. Não conheço um. Nem o psicólogo crente, irmão. Estou falando de mim. Eu estava ali no seminário teológico, estudando aconselhamento cristão. Livro dessa grossura. Doutor em aconselhamento cristão. Estou fazendo uma faculdade na Flórida sobre aconselhamento cristão, psicologia. Nenhuma daquelas matérias que eu fiz derrama alegria sobre ninguém. Você só fala do problema. Eu falo, as drogas operam isso no cérebro, faz isso. O trauma na vida da criança faz isso. E você tem que mudar o comportamento. Eu pergunto, onde é que está a cura? A cura está numa gota da alegria do Senhor. Irmão, se o crente entendesse isso, ele parava de cair na armadilha do inimigo. Ele ia para a igreja e falava assim, pastor Ana, quer saber? Eu vou chegar lá, eu vou esquecer que eu tenho problema. Eu vou lembrar que eu tenho um Deus. Eu vou abrir minha boca, eu vou adorar Ele. Eu vou dizer, problema cai por terra. Diante do meu Deus, eu não tenho problema. Eu tenho um Deus que alegra o meu espírito. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, Ele está fazendo. E a obra dele não terminou ainda. Antes de terminar esse culto, Ele ainda vai colocar uma gota de alegria na sua boca, para você experimentar o I.O. O pastor não pode fazer isso, mas Deus pode. O pastor não pode fazer isso. Você acha que o pastor pastoreia as ovelhas? Quem pastoreia as ovelhas é o Espírito Santo. Sabe por quê? O diabo tenta entristecer o pastor também. O diabo tira a alegria do pastor também. Aí como é que ele pastoreia os outros sem alegria? Como? Digo para você, o Espírito de Deus está aqui. E a unção na mão dele é um gosto de alegria em nossa boca. E eu não sei porque ele não está deixando eu prosseguir. Ele não está deixando eu prosseguir porque ele está querendo continuar agindo aqui, nesse momento, nessa hora. Há pessoas espalhadas nesse auditório que estão precisando receber a gota do que eu estou falando. Irmão, hoje é culto de libertação. Se eu fosse você, eu abria a minha mão, eu abria a minha boca, eu dizia, me alegra, me alegra, me alegra. Eu preciso da tua cura. Não é que a pastora ora por mim no final. Eu preciso que você toque em mim agora aqui. E diga para ele, eu abro mão do problema. Eu abro mão do problema. Eu abro mão. Não agarre o problema e Jesus vai te libertar. Irmão, quando eu estava naquela depressão, que eu estava fazendo Uber,
pensamentos que vinham na minha cabeça eram terríveis. E vinha tanto discurso negativo na minha cabeça. E o Espírito Santo falava para mim assim: enquanto você tiver algo para conversar com alguém, sabe quando você tem algo para conversar com alguém? É porque você não está alegre ainda. É porque você está triste. No momento que o Espírito Santo derramou uma gota de alegria na minha cabeça, eu esqueci tudo que eu queria falar com todo mundo. Abri mão de tudo, esqueci tudo, perdoei tudo. Irmão, a gente não precisa conversar para resolver o problema. A gente precisa entrar na presença de Deus e se alegrar. A gente precisa entrar na presença de Deus. Só que o Senhor falou para mim: eu só vou te alegrar se você renunciar a isso que está aí. Renuncia. E é aqui que está a dificuldade do crente. Não é? Eu li a Isaías 61:3, quando ele falava assim: troca a cinza da cabeça por óleo de alegria. Você troca, você limpa a sua cabeça, você rejeita isso. E ele fala lá: rasga as vestes de luto e põe vestes de festa. Você rasga as vestes e põe as vestes de festa. Isso é, tem que haver uma vez do homem, pastora. E o Espírito Santo não vai fazer se você não quer. Imagina. Quem que eu vou usar aqui? Vai ser a chato mesmo, porque você está com essa... Não, eu quero alguém que está com... É você Jaque. Suponha que esse paletó branco que você está é a roupa da tristeza, tá? E você segura ela aí, porque o Espírito Santo está querendo tirar esse negócio, me dá esse negócio, mas ela não larga. Rasga essa roupa ruim, rasga isso, eu quero tirar isso, eu quero derramar um óleo. Sabe qual é a questão do Espírito Santo? Ele não derrama alegria em cima de uma coisa suja. Ele não derrama. Ele tem uma unção para derramar. Quando ele fala, ele unge a minha cabeça com óleo, mas ele unge quando eu estou limpo, quando eu rasguei, quando eu tirei. Ele não unge a sujeira. Como é que ele vai ungir a sujeira? Ele não unge. Sabe que no sacerdote, ele colocava uma gota de sangue no polegar direito e depois ele colocava o óleo. Só pode colocar o óleo onde passou o sangue. E o Espírito Santo está lá: Daniel, tira essa veste de tristeza. Não, eu nasci assim. Aliás, eu tenho todo motivo para estar triste, porque eles fizeram isso, e fizeram aquilo, e fizeram isso, e fizeram aquilo. E o Espírito Santo tentando arrancar aquele negócio, tentando me convencer. Sabe por quê? O Espírito Santo não sai rasgando a roupa de ninguém, não. Sabe, ele fala assim: tira isso. E você: não, mas eu estou assim porque eu estou assim. Isso é, você não quer tirar. Mas no momento em que você se quebranta e você diz: Jesus, quer saber? Vai. Jesus quer saber? Jesus quer saber? Jesus quer saber? Estou abrindo mão, estou perdoando, estou esquecendo, estou abrindo mão, estou largando esse negócio. Você se qualifica para o olho de Deus. O que o Bartimeu fez quando Jesus chamou ele? Mas essa capinha, ela me deu alimento por muitos anos. Como é que eu vou largar? Seria uma maldade eu largar essa capa. Rasga esse negócio, irmão, pelo amor de Deus. O Espírito de Deus quer colocar um gosto diferente em nossa boca, tá? E em Colossenses capítulo 2, no versículo 3, versículo 2, né? Colossenses 3. Vamos começar com o versículo 1. Colossenses 3, vamos começar com o verso 1. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Em outras palavras, parece que a igreja nem sabe que a gente não tem mais que buscar as coisas do buraco. Busca as coisas que são de cima. Não, mas eu estou no buraco, mas busca o que está em cima. Não, mas eu estou na depressão, mas busca o que está em cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai o que está em cima, onde Cristo está assentado. Irmão, eu queria perguntar se Deus, Jesus, me perdoa, Senhor, essa ilustração indigna que eu vou fazer. Mas você imagina Jesus assentado num monte de depressão. Calma. Onde é que Jesus está sentado aqui, irmão? Está dizendo? Onde Cristo está sentado. Você sabe por que não há muita cura para quem está no buraco?
Porque ele não quer ir para onde Jesus está assentado. Ele quer que as pessoas desçam no buraco onde a pessoa está. Irmão, nós não precisamos descer lá. Nós precisamos é subir. Irmão, Jesus está sentado num lugar de glória, de alegria. Eu não preciso descer para descobrir as raízes profundas dessa dor. Eu não preciso não, irmão. Eu preciso é largar elas e subir onde Jesus está. Entende? Quando eu me assento lá com Ele, o problema some. Aí, verso 2, ele diz: buscai e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E aqui que está onde o crente precisa ir. Desenvolva o paladar pelas coisas de Deus, e não pelas coisas da terra. Desenvolva o paladar pela oração. Sabe, o Espírito Santo precisa fazer um reset no nosso estômago. Porque quem não encontra mais fome e sede, tem que clamar pelos desejos que o seu estômago tem que ter. O seu estômago tem que ter fome, sede. Tem que clamar para ter os desejos de Deus. Eu quero ir para o final para a gente orar. Mas eu quero falar isso aqui. O Espírito Santo, ele deseja nos revelar aquilo que nós não temos fome para desejar. E esse texto aí, você já sabe. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém só diz assim comigo: são coisas boas. E aí o verso 10 traz a solução: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pastor Fernando, quando a gente está triste, a gente só vê o poço. Pastor Fernando, o diabo é assim, ele deixa a gente preocupado, para a gente ficar preso no foco da preocupação, entendeu? Aí você só vê a tristeza, pastor, você não vê saída, você só vê a dor, você só vê. Porém o Espírito Santo, pastor, ele quer nos revelar algo que não subiu no nosso coração. Ele quer nos revelar uma alegria que a gente nem pensou que existia. Ele quer nos revelar a glória de Jesus que a gente nunca nem viu. Sabe, eu estou clamando ao Espírito Santo para ele me levar para esse lugar de revelação. Não foi à toa que eu fiz aquelas orações do meio-dia hoje. Você vai entender onde está o meu espírito. Revelar, irmão, é abrir a visão para algo que lhe estava oculto. Mas olha, algo que estava lá o tempo todo, você só não conseguia ver. Eu tenho uma palavra profética de Deus. Lógico, toda palavra que eu estou falando aqui essa noite é profética. Mas eu tenho uma palavra muito profética de Deus. Porque quando o crente ouve falar a palavra profética, ele já abre o ouvido. Então eu vou falar. Mas eu tenho uma palavra profética de Deus para as pessoas que estão com problema e com tristeza, com preocupação e ansiedade essa noite. Deus quer te revelar uma alegria que você não viu. Você sabe por que essa tristeza está aí? Porque você nunca viu aquela alegria. Só que eu queria declarar para essa tristeza que no momento em que Deus revelar essa alegria, ela não tem outra opção a não ser sair correndo. Uma alegria tão nova. Sabe o que a alegria faz com você? Ela te dá uma nova perspectiva. Eu não vi as coisas dessa forma. Agora eu estou vendo dessa forma. A alegria te dá uma nova perspectiva. Sabe o que a alegria faz? Ela diminui o problema para o tamanho que ele realmente é, que é nada. Alguém diz comigo assim: o problema é nada. Agora, quando a gente está triste, o que a gente faz? Uma tempestade, não, na metade de um copo d'água. Porque a tristeza amplifica as coisas. Mas a alegria, irmão, você está entendendo que a vitória do crente é a alegria? Quem está entendendo isso essa noite? Que quando Deus desce a alegria sobre você, você olha assim: mas como que eu estava pensando aquilo? Você não é nada, você não é nada, você não vai me vencer. O crente se enche de um ânimo, a perspectiva se renova. Eu quero orar mais uma vez. Sabe por quê? O engano do diabo está caindo por terra hoje à noite. Satanás estava enganando alguém com uma tristeza, com um problema. Eu quero dizer para você que não tem problema na sua vida. Eu quero dizer mais uma vez: não existe problema na sua vida. O que existe é uma mentira tentando roubar o seu foco, tentando roubar a sua alegria. Há um Deus na sua vida, é isso que existe. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai revelar uma alegria que você não experimentou ainda. E eu estou falando do Espírito de Deus, e Ele é fiel para fazer o que eu estou fazendo. Você é ovelha do Senhor. Você tem o direito de experimentar uma alegria nova que nunca veio no seu coração. Alguém levanta a mão, abre a boca, faz alguma coisa e recebe a alegria de Deus. Eu quero declarar: essa noite sai todo mundo curado desse lugar. Porque quem está operando aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito da alegria, é o Espírito da igreja. A igreja sai curada desse lugar. Todo mundo sai curado desse lugar. Todo mundo.
Eu não quero saber qual é o problema. Eu não preciso saber qual é o problema. O problema desaparece diante. Irmão, quando a palavra de Deus diz assim, que na presença dele, a tristeza sai pulando, a bichinha sai dançando, irmão, sai dançando de alegria. Oh, glória! A tristeza sai pulando de alegria, sabe por quê? É uma alegria que não tinha sido revelada antes. Você sabe por que a gente valoriza a tristeza? Porque não tivemos a revelação dessa alegria. Eu estou falando isso aqui diante de Deus para vocês agora, porque o Espírito de Deus está sobre mim. E o Espírito de Deus vem falar comigo uma coisa: não se impressione com a aparência do mal. E a aparência do mal que eu estou falando é: o diabo está te chantageando, está dizendo, sabe aquele sentimento ruim? Sabe aquela expectativa ruim? Sabe aquela coisa ruim? A coisa não está boa. Mentira, mentira, mentira. Alguém fala comigo assim: a coisa está boa. Se Deus não estivesse no seu trono, eu poderia dizer que a coisa não está boa. Mas a coisa está boa. Agora, eu preciso terminar com Efésios 5,18, porque eu não posso falar do Espírito Santo e não falar que a nossa solução é andarmos cheios do Espírito Santo. E agora, como eu quero orar, e eu quero terminar antes das 10, então eu vou correr aqui e vou falar para você apenas uma coisa. Não há prazer natural em mim como ser humano. Deixa eu explicar isso, porque esse pensamento veio na oração. Eu vou falar o que eu senti de mim. Eu sou apenas uma casca vazia que deseja algum tipo de preenchimento. Eu não sei como é que você se sente. Talvez você se sente o bam, 24 horas por dia, cheio, completo, pleno, maravilhoso. Eu não. Eu me sinto uma casca vazia como ser humano. E olha, quando a casca ainda está inteira, ainda é bom. O problema é que, além de vazio, ainda é quebrada. Eu estou falando de mim. E eu estou sendo honesto diante de Deus. Como eu me sinto? Você perguntou como eu me sinto? Como eu me sinto em relação a mim? Uma casca vazia e quebrada. Não consigo nem juntar os pedaços de mim. Quanto mais me preencher. Não consigo. Estou falando para você. E o Espírito Santo começou a falar para mim assim: tem alguma alegria em você? Você encontra alguma alegria em você, de você mesmo? Eu falei: não, absolutamente nenhuma. Não pode haver prazer em mim numa estrutura como essa, quando o Salmo 103, verso 14 diz: porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nem gesso a gente não é pó. Como é que você se alegra no pó? Oh, que alegria que eu tenho de ser pó. Não existe alegria no pó. É uma casca vazia e quebrada, sem conteúdo. Eu quero ler 1 Coríntios 13, 1, porque você lembra lá do capítulo do amor? Só que essa leitura aqui não vai ser do amor não, tá? Olha só: ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor, que é o meu caso, né? É o meu caso, vazio. Eu seria como mesmo? Qual é a minha realidade? Presta atenção. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Eu queria perguntar: quem tem amor aí para dar? Está falando de mim ou não? De você ou não? Então, no final do versículo, ele está dizendo que a gente é o quê? É como um metal que soa, e como aquele prato da bateria lá que retine. Fala assim: só barulho. Irmão, o ser humano é só isso. Um barulho. Não tem nada dentro, é oco, vazio. Eu sou uma casca vazia que precisa de preenchimento. Eu não tenho conteúdo em mim. E aí, em Romanos 8:23, ele descreve o meu estado. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: não só a criação geme, mas nós gememos em nós, aguardando a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Isso é, há um gemido silencioso dentro de nós, clamando a Deus para nos encher, pastor, encher esse vazio oco. Pastor, o pastor está pregando aqui, né? A glória de Deus. Terminou o culto, os irmãos falam: que mensagem, pastor? Aí eu vou para casa, né? Aí domingo eu tenho que pregar de novo. Aí eu vou procurar tudo oco, tudo vazio. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. O vaso vaziou de novo. O vaso está vazio de novo. Vazio de novo, não tem mais nada, não tem mais nada. É isso que eu sou. Gemendo pelo preenchimento.
Aí quando você chega em 2 Coríntios 5:2, sabe o que Paulo diz? Ele fala assim: neste tabernáculo nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, que é o céu. Paulo a palavra de Deus está reconhecendo que o negócio aqui está vazio, está oco, e que há um clamor dentro de mim. Esse clamor, sabe pelo que é? Pelo enchimento do Espírito de Deus. A nossa própria estrutura está clamando: me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito. Teu próprio corpo está clamando, teu próprio tabernáculo está clamando: me enche do Espírito, me enche do Espírito, porque saco vazio não permanece em pé. Eu declaro mais uma vez nesse lugar: eu não sou nada mais do que um saco vazio. Você sabe por que eu estou em pé? Porque Ele está enchendo o saco. A minha alegria, sabe de onde ela vem? Do preenchimento do Espírito Santo. A fortaleza que está em mim é quando o Espírito vem sobre mim. Gente, eu não posso deixar de mostrar rapidamente aqui em Juízes, porque quando aconteceu, gente, eu não tenho culpa de estar pregando e o Espírito Santo está me levando para o lugar, tá? Mas olha só, em Juízes tem essas expressões assim, ó, tipo o capítulo 6 de Juízes, só rapidinho, no verso 34, mas o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e tocando ele a trombeta, os homens se ajuntaram para ele, quantos? 32.000. Lembra de Sansão? No livro de Juízes? Toda vez aconteceu assim, por exemplo, no capítulo 15 fala assim: quando os filisteus saíram ao encontro jubilando, então o Espírito do Senhor se apossou dele. Oh, irmão, pastora, sabe qual é a alegria? É quando o Espírito enche o saco vazio. Oh my God. O saco estava vazio, pastora, com medo dos midianitas, malhando o trigo no lagar, mas aí o Espírito encheu o saco. Oh, gente, come on. Se eu fosse você, eu clamava o Espírito Santo todo dia: enche o saco, enche esse saco vazio. Porque não há alegria em mim, mas a minha alegria é ver o Espírito me encher. Onde está a minha substância? Onde está o orgulho de mim? Está no enchimento total do Espírito Santo. Você quer ter alegria em você? Você quer ter orgulho de você? Se rende ao Espírito, deixa Ele encher o saco. Você quer ser uma mãe que tolera aquela gritaria? Você quer ser um pai que aguenta? Deixa Ele encher o saco vazio. Você quer ser um pastor que tem paciência? Deixa Ele encher o saco vazio, irmão. Porque pastor vazio sai de perto. Eu quero convidar você para vir ser cheio do Espírito Santo aqui na frente. Quero convidar você para vir ser cheio do Espírito Santo nesse lugar. Thank you. Os parabasissuna mahai. Eta shasho sheshayaraha. Sagabashi shurabaka. Zogesa sore sheshayarabaha. Vou deixar você clamar, você sabe clamar. Vou deixar você clamar, você sabe clamar. Tu provês o fogo